Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre uma fórmula muito importante do Power BI, que é a fórmula Calendar. É basicamente uma fórmula para te ajudar a criar a famosa tabela calendário dentro do Power BI, que é uma tabela que você definitivamente precisa ter dentro do seu projeto, dentro do seu arquivo de Power BI. Se você não tiver, você pode ter muitos problemas. Então nessa aula a gente vai solucionar tudo isso aprendendo a fórmula Calendar. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque você já sabe, quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas por aí e você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para depois dessa aula você continuar aprendendo e estudando ainda mais com a gente. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje. Bom, vamos lá então. Eu estou aqui com um arquivo de Power BI e lembrando que a gente sempre deixa aqui o vídeo na descrição para você conseguir fazer o download e praticar junto com a gente. Então, definitivamente clica aqui no link da descrição, baixa e acompanha todo passo a passo para você poder praticar, porque você sabe, só ficar olhando você não vai aprender por osmose, vai aprender um pouquinho, mas a ideia é que você faça junto com a gente para aprender 100%. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com dois arquivos, que é basicamente um arquivo com o histórico de vendas da empresa aqui, que eu tenho a data da venda, a ordem da compra, que é como se fosse o código da nota fiscal, produto vendido, código do cliente, enfim, algumas informações aí sobre a venda. E eu tenho aqui na tabela de devoluções algumas informações sobre produtos que foram devolvidos, né? Cancelamento, vendas canceladas, que foi o caso aqui. Então tem a data de devolução, o código da loja onde foi feita a devolução, o produto que foi devolvido e assim por diante, o motivo da devolução e tudo mais. E por ter duas tabelas aqui dentro do Power BI, o que eu preciso ter? Eu preciso ter algum jeito de conseguir fazer uma análise por período, uma análise por data. Por exemplo, eu vou querer fazer uma análise com as vendas por ano. Quanto que eu tive de vendas em 2020, 2021, 2022. Quero fazer uma análise de vendas por mês. Quero saber quantas vendas eu tive no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Ou quero fazer uma análise por trimestre. Quantas vendas no trimestre 1, trimestre 2 e assim por diante. Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma delas, e uma forma não tão inteligente, seria o seguinte. Seria eu vir aqui na tabela de vendas, por exemplo, e criar o que a gente chama de colunas auxiliares, olhando a data da venda e com essas colunas auxiliares criar, por exemplo, uma coluna que me diga qual que é o ano de cada uma dessas datas. Então, tudo que for data de 2020, ele vai escrever aqui 2020. Tudo que for data de 2021, ele vai escrever 2021. Tudo que for data de venda de 2022, ele vai escrever 2022. Então, eu poderia criar uma coluna para dizer qual é o ano de cada data, poderia criar uma outra coluna para dizer qual é o mês de cada data, uma outra coluna para dizer qual é o trimestre de cada data. E por que esse seria o jeito errado de fazer? Na verdade, criar colunas auxiliares de ano, mês, trimestre, assim por diante, de fato, é sim o que a gente faz. Só que seria errado fazer isso na tabela de vendas. Por que seria errado fazer isso na tabela de vendas? Simplesmente porque a tabela de vendas é uma tabela gigantesca que pode chegar a... Para pensar comigo, uma tabela de vendas ela pode ser infinita, ela pode ter milhões, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhões de linhas de informação aqui. Então, seria muito ruim a gente ficar acrescentando um monte de colunas na tabela de vendas, porque cada coluna nova pode ter milhões de informações novas. Então, não faz sentido ficar criando colunas novas na tabela de vendas, a mesma coisa para a tabela de devoluções. Não faz sentido ficar acrescentando colunas novas aqui. Esse é o primeiro problema. O segundo problema da gente acrescentar essas colunas, por exemplo, na tabela de vendas, é que se eu colocasse uma coluna de ano da venda, mês da venda, trimestre da venda e assim por diante, eu só conseguiria fazer essa análise por período para as vendas, não conseguiria fazer para devoluções. E teria que criar dentro da tabela de devoluções também essas outras colunas de ano da devolução, mês da devolução, trimestre da devolução e assim por diante. E mesmo assim eu não conseguiria comparar dentro de um mesmo relatório, dentro de um mesmo gráfico, por exemplo, quantas vendas e quantas devoluções eu tive por ano, quantas vendas e quantas devoluções eu tive por mês. Então, basicamente, não serve, não funciona a gente ter essas colunas auxiliares de data dentro das tabelas principais. Por isso, vou dar um pulinho aqui na guia modelo só para a gente entender, a gente tem a nossa tabela de vendas, a gente tem a nossa tabela de devoluções e a gente vai criar uma terceira tabela, que é a nossa tabela calendário. O que vai ser uma tabela calendário? Vai ser uma tabela que vai conter todas as datas do período analisado, que no caso aqui a gente teve vendas e devoluções em 2020, 2021 e 2022. Então essa tabela calendário vai ser uma tabela com todas as datas de 2020 até 2022 e basicamente o que vai acontecer? Ela vai ser meio que uma ponte, digamos assim, porque ela vai servir tanto para a gente fazer uma análise
por período para as devoluções, quanto também uma análise por período para as vendas. A gente vai conseguir comparar quantas vendas e quantas devoluções a gente teve em cada período. E aí essa tabela calendário, além de ter uma lista com todas as datas, aí ela sim vai ter aquelas colunas que eu comentei, de mês, ano, trimestre e assim por diante. Bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer para criar essa tabela calendário? Bom, para criar essa tabela calendário, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui na guia página inicial e a gente vai usar a fórmula Calendar. E aí dentro do Power BI, para a gente criar fórmulas, existem 3 aplicações principais. A primeira delas é criar uma nova coluna dentro da nossa tabela, ou seja, criar alguma fórmula que vai calcular vários valores para a gente aqui numa coluna. A segunda forma de usar uma fórmula dentro do Power BI é nova medida, que é quando a gente quer calcular um valor, um número, uma informação. E a terceira e última forma, mas não menos importante, para usar fórmulas no Power BI, é criar uma nova tabela, que é o que a gente vai usar. Então, dentro do Power BI existem fórmulas que não vão te gerar um número ou uma informação ou fazer algum cálculo. Elas vão efetivamente gerar uma tabela nova aqui para você. Então, ele criou essa tabela em branco, por enquanto, e aí eu vou dar um nome para essa tabela, vou chamar ela aqui de calendário. E depois do sinal de igual, eu vou colocar justamente a fórmula que eu quero usar para gerar essa tabela, que vai ser a fórmula Calendar. Fórmula Calendar, aí você abre parênteses. Ele vai pedir 2 coisinhas. Primeiro, qual é a data de início que você quer começar o seu calendário e qual é a data de fim que você quer terminar o seu calendário. Bom, vamos lá. A data de início e a data de fim, de forma, se a gente tivesse que simplificar muito, seria o quê? A primeira data em que eu tive venda e a data de fim do meu calendário seria a última data que eu tive venda. De forma bem simples, mais simples possível seria isso. Mas não é só isso. O ideal dessa tabela calendário, que é uma tabela que a gente sempre tem dentro do Power BI, é ela começar no dia 1º de janeiro e terminar no dia 31 de dezembro. Então, se você começou a ter vendas, se você tem vendas desde 2005, independente da data que você começou a ter vendas em 2005, sua tabela calendário tem que começar no dia 1º de janeiro de 2005. Se você teve vendas até o dia 5 de outubro de 2023, não tem problema, sua tabela calendário tem que terminar no dia 31 de dezembro de 2023. Então, sempre começar no dia 1º de janeiro, da data mais antiga, e sempre terminar no dia 31 de dezembro, da data mais recente, do ano mais recente. Por que ela não começar no dia 1º de janeiro e terminar no dia 31 de dezembro? Cara, por um motivo simples, porque dentro do Power BI existem algumas fórmulas, chamadas de fórmulas de inteligência de tempo, que são fórmulas para a gente conseguir, por exemplo, comparar um ano com o outro. Quanto que a gente cresceu de 2021 para 2022? Quanto que eu tive de crescimento de um mês para o outro? Ou alguma fórmula que eu queira saber, por exemplo, sei lá, o acumulado dos últimos 3 anos, o acumulado dos últimos 12 meses e assim por diante. Para a gente usar essas fórmulas de inteligência de tempo, um pré-requisito é a gente ter na nossa tabela calendário os anos completos. Então, você não pode ter anos incompletos dentro da sua tabela calendário. Ah, Alon, mas eu só tive vendas de fevereiro até setembro. Não tem problema, sua tabela calendário vai desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro, beleza? Show! Então, a nossa data de início seria o quê? Seria quase que a mesma data que a gente teve a primeira venda, só que é do dia 1º de janeiro, contando o ano da primeira venda, até dia 31 de dezembro, até o último ano que a gente teve venda. Então vamos lá, antes de abrir a fórmula Calendar, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar aqui, eu vou deletar essa fórmula Calendar, eu vou apertar um Shift espaço, que a gente vai usar uma funcionalidadezinha do Power BI, que são as variáveis. O que são as variáveis? Nada mais é do que eu consigo guardar alguma informação de forma simples. Então, por exemplo, posso criar uma variável chamada de data mínima, beleza? Então, qual que é a ideia? Eu quero saber qual que é a data inicial onde vai começar meu calendário. A data mínima vai ser o quê? Vai ser, primeiro, eu descobrindo qual que foi a primeira data de venda que eu tive. Então, sei lá, imagina que a primeira data de venda que eu tive foi 31 de março de 2020. Então, eu quero saber, essa data mínima, essa primeira data de venda foi 31 de março de 2020. O que eu vou pegar essa informação? Só o ano de 2020. Por quê? Porque a minha tabela calendário vai começar no ano mais antigo, só que no dia 1º de janeiro. Então, a data mínima vai ser o quê? Vai ser o seguinte, vou colocar aqui uma fórmula chamada de date, beleza? Essa fórmula chamada de date, ela vai me ajudar a construir uma data. Como assim construir uma data? Eu vou ter um ano, eu vou ter um mês, eu vou ter um dia. Qual é a informação que eu estou interessado em descobrir? Vamos lá, para começar minha tabela calendário, eu sei que eu obrigatoriamente preciso começar a tabela calendário no mês 1, que é janeiro, e no dia 1.
O que eu tenho que descobrir é o ano. Como é que eu faço para descobrir o ano, que é o primeiro argumento que ele pede na fórmula date? É o ano da primeira venda que eu fiz na história. Como que eu faço para descobrir o ano de alguma coisa? Usando a fórmula year. A fórmula year vai me ajudar a descobrir o ano. Beleza, eu quero descobrir o ano, mas de qual data eu quero descobrir o ano? Eu quero descobrir o ano da menor data de venda. Como é que eu pego a menor data de venda? A data de venda mais antiga, usando a fórmula min, de mínimo. Ou seja, eu vou descobrir qual é a menor data de venda que eu tive. Ele pergunta assim, Alon, qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer descobrir o menor ou mais antigo? A menor data, no caso. É a coluna de data da venda, que está lá na tabela de vendas. Então, eu vou escrever aqui, data da venda. E aí eu vou clicar aqui no nome da coluna, fechar o parênteses. Então, o que eu fiz até agora? Vamos lá, de forma simples. Eu aqui estou descobrindo qual que é a menor data da venda. Então, essa fórmula min está descobrindo para mim qual é a menor data da venda. Mas o que eu quero saber sobre essa menor data da venda? Eu não quero saber se é 31 de março, se é 15 de abril. Eu não estou interessado nisso. Estou interessado em saber o ano dessa data mais antiga. Por isso eu coloquei aqui a fórmula year para pegar essa menor data e me dar só o ano dela. Tranquilo? E aí, vamos fechar o parênteses aqui da fórmula ano. Então, ó, fechei o parênteses, ele está marcando que eu fechei o parênteses da fórmula ano. Vírgula. Agora, eu quero começar, a minha data mínima do calendário vai ser em qual dia? Vai ser em qual mês, na verdade? Mês 1. Então, mês 1, vírgula. Qual dia do mês? Dia 1º. Pronto, fechei o parênteses. Então, a gente descobriu qual que é a data inicial. Então, lembrando, se a minha data de vendas, por exemplo, a primeira venda que eu fiz na história foi em 9 de outubro de 2003, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai olhar aqui, a menor data vai ser 9 de outubro de 2003. Só que o que eu quero dessa data? Eu quero somente o ano. Então, ele vai fazer o seguinte, até para montar um esquema bem simplesinho. A menor data da venda vai ser, por exemplo, 9 de outubro de 2003. Só que, como eu estou pedindo somente o ano, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara e falar, o que você está interessado é só o 2003. Então, ele vai me retornar o número 2003. Então, 2003 vai ser o meu ano mais antigo. E aí, consequentemente, depois eu falei para ele pegar o mês 1, que é janeiro, e o dia 1 do mês. Perfeito. Então, vai ficar 1º de janeiro de 2003, ou seja lá qual foi o primeiro ano que a gente teve vendas. Agora, eu vou apertar o Shift Enter e vou criar uma variável para data máxima. Então, vai ser igual a date, vai ser exatamente a mesma lógica, só que ao invés de pegar a primeira venda, eu vou pegar a última data da venda, mais recente. Então, o ano vai ser year. Qual é a data que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a data mais recente de vendas. Então, vou usar a fórmula máximo, a fórmula max, e o nome da coluna é data da venda. Ah, Alon, mas pode ser, por exemplo, sei lá, um exemplo hipotético aqui que pode ser o caso da nossa empresa. Eu posso ter devoluções que são posteriores à venda. Então, eu tive a última venda no dia, sei lá, 30 de dezembro, mas eu ainda tive devolução no dia 2 de janeiro do ano seguinte. Então, se você virar para mim e falar assim, Alon, eu sei que a data da devolução, a última data da devolução, para mim, provavelmente vai ser maior do que a última data da venda. Aí você poderia colocar aqui, ó, o máximo da data de devolução. Depende do seu caso aqui. No meu caso aqui, estou assumindo que não vai ter diferença, então vou colocar aqui a data da venda. Beleza. Vírgula, fecha parênteses da fórmula do ano, vírgula, qual o mês que eu quero terminar minha tabela calendário? Mês 12, vírgula, dia 31. Fecha parênteses. Pronto, já descobri a data mínima, descobri a data máxima, agora falta eu falar que eu quero gerar o calendário, usando a fórmula calendar. Como é que eu falo que eu quero agora gerar a tabela calendário? Como é que eu falo que eu quero usar a fórmula calendar agora? Se você colocar só calendar direto, não vai funcionar. Por quê? Porque sempre que você usa variáveis no Power BI, você obrigatoriamente precisa colocar logo aqui embaixo return. O que é o return? Ele separa o que vem antes, que são essas variáveis que a gente criou, e o que vem depois, que é a fórmula final, o cálculo final que a gente quer fazer, que é a fórmula calendar. Então, vou usar a fórmula calendar. Ele pergunta qual é a data inicial, qual é a data final, que são as informações que a gente já tem, que é data mínima, só escrever aqui data mínima, ele já reconheceu aqui inclusive o nome, vírgula, o end date, que é a data que vai terminar o calendário, é a data máxima. Fecha parênteses, dá um enter, e agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa data mínima, vai pegar essa data máxima e ele vai gerar para a gente todo esse calendário. Começando aqui no dia 1º de janeiro de 2020 e terminando aqui no dia
31 de dezembro de 2022, independente do dia que começou e do dia que terminou. Mas ele está pegando o ano mais anterior e o ano mais recente, gerando tabela calendário para mim. E, inclusive, Alon, não tive venda no dia 9 de janeiro de 2020. Não interessa, ele vai continuar mostrando essa data aqui. Isso é importante, essa é uma das vantagens da tabela calendário. Ela vai mostrar todas as datas, inclusive as datas em que você não vendeu nada. Por quê? Porque você vai conseguir ver que nessa data você não vendeu nada. Às vezes, se você usasse direto a informação de data lá da sua tabela de vendas, você ia ficar cego porque não ia conseguir enxergar as datas em que você não teve venda. Ele ia simplesmente pular essas datas lá no seu dashboard, no seu relatório. O que a gente faz agora? Clica aqui na nossa coluna de data, vem aqui em cima e coloca o tipo de informação. Tá vendo que ele está colocando data e hora? A hora não me interessa, então eu vou clicar aqui no tipo de dados e vou colocar somente data, porque o horário não faz diferença nenhuma para mim. Show! Ele vai colocar aqui, bonitinho, do dia 1º de janeiro até o final. Eu só vou mudar a formatação aqui, clicando na parte de formato, colocando a data curtinha, porque vai ficar muito mais agradável visualmente. Show! Então tá lá, todas as datas bonitinhas pra gente. Eu só vou renomear essa coluna, porque a gente está em português aqui, não precisa ficar com essa data em inglês. Então eu vou dar 2 cliques aqui na coluna, chamar de datas, beleza. E aí, agora lá na nossa guia modelo, olha só, apareceu aqui, além da nossa tabela de vendas e da nossa tabela de devoluções, apareceu aqui também a nossa tabela calendário. Deixa eu só fechar isso aqui. Ó, nossa tabela calendário apareceu aqui também para a gente conseguir relacionar essa tabela com as outras. Só que essa tabela de calendário, por enquanto, sozinha não está fazendo muita coisa. Então a gente precisa do quê? Das colunas auxiliares para dizer para a gente qual é o ano de cada data, qual o mês de cada data e assim por diante. Então vamos lá. Vou clicar aqui em cima em nova coluna, ou então clicar com o botão direito aqui na tabela e clicar em nova coluna também, tanto faz. E aí nessa nova coluna eu vou chamar ela, por exemplo, de ano, porque eu quero descobrir qual que é o ano. E aí para descobrir o ano tem uma fórmula chamada year, que a gente já aprendeu, e ele pergunta qual é a data que você quer descobrir o ano. É dessa coluna de datas aqui. Então eu vou escrever coluna de datas, fecha o parênteses e dá um enter. O que ele vai fazer? Para cada uma das datas ele vai me dizer qual é o ano. Então dessa data aqui, 1º de janeiro de 2020, qual é o ano dela? 2020. Dessa data aqui, 2 de janeiro de 2020, qual é o ano dela? 2020. E aí, quando a gente vira para as datas de 2021, ele passa a botar 2021. Quando a gente vira para as datas de 2022, ele bota aqui no ano 2022. Beleza. O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos adicionar uma coluna de mês e de trimestre, por exemplo. Eu vou colocar aqui nova coluna. E aí, eu vou chamar essa coluna de mês. E aí, a fórmula vai ser month. Ou eu posso usar a fórmula month, ou poderia colocar aqui month e colocar aqui a coluna de datas, fechar o parênteses e dar enter, e ele vai me dizer quem que é do mês 1, quem que é do mês 2, quem que é do mês 3 e assim por diante, funciona. Outra coisa que dá pra gente fazer é o quê? Ao invés de usar a fórmula month, eu colocar o nome da coluna que tem as datas, que é coluna de datas, e aí quando você colocar o ponto, você pode escolher o que você quer descobrir sobre essas datas. Se você quer descobrir o ano, se você quer descobrir a própria data, que não faz muito sentido, que é meio redundante, ou se você quer descobrir o dia do mês, se você quer descobrir o número do mês, que foi o que a gente fez, ou se você quer descobrir o nome do mês, ou o número do trimestre, ou o nome do trimestre. O que é nome do trimestre? T1, T2, T3, T4, tipo um texto mesmo. Vamos colocar aqui, por enquanto, o número do mês, e logo depois vamos colocar, por exemplo, o nome do mês, que é uma opção interessante da gente fazer também. Então, vou adicionar uma nova coluna, clicando aqui em cima. E aí, cara, você pode adicionar com as colunas que você quiser. Você pode trimestre, semestre. Semestre não tem uma fórmula pronta, então você teria que fazer uma condição para ver se está entre o mês 1 e 6, entre o mês 7 e 12, assim por diante. Mas trimestre, semana do ano, ou enfim, coisas do tipo, você consegue fazer de forma tranquila. Vou colocar aqui nome do mês. Nome do mês. E aí eu vou colocar aqui datas, que é o nome da coluna, ponto, aí vai ter essa opçãozinha aqui de mês, que é o nome do mês. Vou clicar nela, dar um enter, e ele vai mostrar bonitinho pra gente, ó. Quem que é do mês de janeiro, quem que é do mês de fevereiro, quem que é do mês de março, assim por diante. E vamos combinar que isso aqui é muito mais fácil do que no Excel. No Excel você não tem essa mamatinha não. No Excel você teria que fazer o quê? Você teria que criar uma tabelinha com os números de 1 a 12, os nomes de janeiro a dezembro, ia ter que fazer uma fórmula para procurar, ia ter que fazer um trabalho danado ali. E nada contra o Excel, muito pelo contrário, a gente ama Excel, mas o Power BI vira e mexe ajuda bastante a gente. Vamos lá. Então, vou voltar aqui na guia modelo. O que a gente tem que fazer aqui agora? Relacionar as tabelas. Então, deixa eu botar aqui a tabela de vendas aqui para baixo, a tabela de devoluções aqui para baixo.
Então, são as nossas duas tabelas principais aqui. Nossa tabela calendário vai ser a nossa tabela auxiliar. Lembrando como é que a gente relaciona as tabelas pelas colunas que elas têm em comum. Então, a tabela de vendas com a tabela calendário, qual é a coluna que elas têm em comum? E aí, coluna em comum não é o mesmo nome, são as mesmas informações. Então, na tabela de vendas, o que eu tenho sobre data? Eu tenho a data da venda. E na tabela calendário, qual que é a minha coluna com as datas? É a coluna que eu chamei de datas, que ela vai ter justamente as mesmas informações ali para eu poder comparar. Então, ó, data da venda com data, é só você arrastar uma coluna para outra. Tanto faz a ordem de baixo para cima, de cima para baixo, vai dar no mesmo. Ele vai criar a nossa setinha do relacionamento, que a gente vai poder já juntar informações da tabela de vendas com informações da tabela calendário lá no nosso relatório, no nosso dashboard. E eu vou fazer a mesma coisa com a devolução. Então, eu vou relacionar a coluna de datas com a coluna de data de devolução. Beleza. E agora, qual que vai ser a ideia? Ele vai relacionar essas duas tabelas e vamos ver agora funcionando essa opção. Olha só. Vou criar, por exemplo, uma matriz. E nessa matriz eu quero saber, por exemplo, quantas vendas eu fiz por ano. Então, eu vou puxar aqui da minha tabela de vendas, ó, vou puxar aqui a informação de quantidade vendida. Vou puxar a quantidade vendida para dentro de valores da minha matriz. E ele vai mostrar aqui a quantidade de vendas que eu fiz. Ele colocou aqui para mim a quantidade vendida, só que a letra está muito pequena. Então, eu vou só vir aqui na parte de formatação. Eu vou pesquisar aqui, ó, por fonte, que eu quero aumentar o tamanho da fonte. E tá aqui, tamanho da fonte global, vou aumentar. Tá 10, vou botar, sei lá, 20, 22, alguma coisa assim. Show. Então, soma das vendas, 84.174. Vou voltar aqui nos campos, eu quero ver as vendas por ano. Só que vamos lá. O que eu poderia fazer? Eu poderia ter colocado as informações aqui de ano, mês, trimestre na tabela de vendas. Aquelas colunas auxiliares. Só que aí, de novo, eu falei que eu não ia conseguir comparar vendas e devoluções. Só que agora que a gente criou a nossa tabela calendário, o que a gente pode fazer? Puxar aqui o ano para dentro de linhas, por exemplo. Ele vai mostrar em cada linha, cada um dos anos. Então, em 2020, eu tive 2.600 vendas. 2021, 36 mil vendas. 2022, 45 mil vendas. E eu posso puxar aqui da tabela de devoluções a quantidade devolvida. Olha só. Quantidade devolvida, colocar aqui dentro de valores. Quantidade devolvida dentro de valores. E, justamente porque eu criei a tabela calendário e relacionei a tabela calendário com a tabela de vendas e com a tabela de devoluções, eu consigo fazer dentro da mesma análise, do mesmo relatório, do mesmo gráfico ou da mesma matriz, consigo fazer uma análise juntando informações de vendas e de devoluções, comparando elas a cada ano. Ah, Alan, quero saber aqui uma análise mensal. Você pode jogar aqui dentro do ano, por exemplo, ó, deixa eu jogar aqui o mês. Vou jogar aqui a informação do mês. Então, além do ano, você pode jogar o mês para saber, putz, olha só, ele vai abrir meio que um botãozinho de mais. Ó. Quando você abrir o botãozinho de mais, ele vai te mostrar, ó, 2020, no mês 1, que é janeiro, a gente teve 184 vendas, 4 devoluções. No mês 2, 165 vendas, 4 devoluções e assim por diante. E você pode abrir essa análise aqui em 2021, você pode abrir essa análise em 2022 e agora você pode fazer qualquer tipo de análise temporal que você quiser, inclusive juntando informações de tabelas diferentes, vendas, devoluções e quaisquer outras tabelas que você quiser, usando essa formulazinha linda chamada de Fórmula Calendar, que eu espero, sinceramente, que você tenha gostado aqui. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque, de novo, você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você gostou dessa aula e deixou o like, você me diz com o seu like que você quer mais conteúdos nesse sentido, mais conteúdos ensinando fórmulas aqui para vocês dentro do canal. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, Alon, que eu sempre acompanho a galera que chega até o final e comenta aqui embaixo. E não esquece que aqui na descrição do vídeo vai ter o link do nosso mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para você continuar estudando ainda mais com a gente. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de Excel, Power BI, VBA, que a gente sempre solta todos os dias de graça, sem exceção para você aqui no canal. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo.